Ao longo do curto tempo da humanidade na Terra, a guerra evoluiu de um derramamento de sangue caótico para uma ciência rigorosa. Baseia-se em reações químicas deliberadas, controle de máquinas e criação de devastação. Nos tornamos tão confortáveis com nosso controle sobre essa ciência que esquecemos que as armas que empunhamos estão a meros segundos de um desastre a qualquer momento. No episódio de hoje, vamos examinar um caso trágico do que acontece quando perdemos o controle de nossas próprias armas. Esta é a história do mortal incêndio do United States Ship Forrestal de 1967, que ocorreu durante o tempo de operações de combate na Guerra do Vietnã. Ficou claro para todos os envolvidos que, após décadas de construção de navios de guerra maiores e mais poderosos, o porta-aviões agora os substituiu como componente-chave de qualquer frota. O porta-aviões tinha o poder e a versatilidade para realizar quase qualquer tarefa naval exigida dele e projetar poder muito além das costas de sua nação de origem. Um porta-aviões é tão bom quanto as aeronaves em seu convés, e no pós-guerra, a Marinha dos Estados Unidos da América enfrentou um problema. Para se manter relevante e receber financiamento de Washington, ele tinha que ser capaz de operar aeronaves a jato mais novas e maiores, e eventualmente adotar um papel de ataque nuclear como seu maior rival, a Força Aérea dos Estados Unidos da América. A guerra presenteou a Marinha dos Estados Unidos da América com uma grande frota de porta-aviões, mas a maioria só comportava os primeiros jatos, enquanto poucos podiam ser adaptados para os jatos maiores em desenvolvimento. Assim, em 1951, a Marinha garantiu financiamento para um novo superporta-aviões. Deslocando mais de 81 mil toneladas quando totalmente carregado, o novo porta-aviões substituiria o Shinano da Marinha Imperial Japonesa. Como o maior porta-aviões já construído, ele prometia lidar com qualquer nova aeronave prevista para as próximas décadas. Representando a revolução nas operações de porta-aviões que o navio oferecia, decidiu-se nomear o navio em homenagem ao primeiro secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Forrestal. Isso levou o navio a receber o apelido de Fidelidade, Integridade, Dignidade de First in Defense, e isso mais tarde se transformou no lema oficial do navio, com a letra representando fidelidade, integridade, dignidade. Incorporado à frota em 1º de outubro de 1955, Forrestal incorporou todas as lições aprendidas de quase 50 anos de operações de porta-aviões. Foi o primeiro navio da Marinha dos Estados Unidos da América projetado com um convés de voo inclinado, tornando os pousos em porta-aviões mais seguros, eliminando o risco de colisão com aeronaves estacionadas na frente, como ocorria nos navios de convés reto anteriores. Além disso, o navio foi projetado com sistema de pouso espelhado para auxiliar os pilotos na aproximação ao porta-aviões, mantendo o caminho correto para o convés, melhorando a segurança nos pousos, enquanto catapultas a vapor foram incorporadas para ajudar os novos jatos mais pesados a decolar com carga útil de armas e combustível. Portanto, o Forrestal estava na vanguarda da tecnologia naval no final dos anos 50, e na crescente tensão com a União Soviética à medida que a Guerra Fria entrava em sua segunda década, o navio realizou várias viagens ao redor do mundo para demonstrar o poderio militar moderno da Marinha dos Estados Unidos da América. O poder do Forrestal só cresceu com a adição de aviões de guerra ainda mais poderosos no início dos anos 1960, como o Brutamontes McDonnell, Douglas F-4B Phantom II. Demonstrando verdadeiramente a versatilidade do porta-aviões, a Marinha dos Estados Unidos da América também testou o pouso de um Lockheed C-100 Hercules em seu convés, esses testes sendo ainda mais espetaculares, pelo fato de que o transportador não tinha gancho de cauda para pegar os cabos de parada que normalmente paravam um avião de porta-aviões. Claro, toda essa capacidade não era para exibição. Era para exercer a influência militar dos Estados Unidos da América no cenário mundial e ajudar a conter a propagação do comunismo. Para esse fim, em 1964, Forrestal foi enviado para apoiar um golpe militar no Brasil sob a Operação Brother Sam.
O objetivo era destituir o presidente brasileiro do poder, que os Estados Unidos da América temiam estar levando seu país ao caminho de se tornar outra Cuba e substituí-lo por uma ditadura militar pró-Estados Unidos da América. A operação foi bem sucedida sem que Forrestal lançasse uma única aeronave, estando oficialmente com seus escoltas fora da costa sul-americana em um exercício de treinamento. Em 1967, foi anunciado que o porta-aviões partiria de Norfolk, Virgínia, em direção ao Golfo de Tonkin, na costa do Vietnã. A bordo estava o aviador naval de 30 anos, o tenente-comandante John McCain, que foi designado para pilotar os A-4 e Skyhawks e que, junto com seus colegas aviadores, participaria da Operação Rolling Thunder, a campanha de bombardeio sustentada contra o Vietnã do Norte. Ao chegar na estação, a ala aérea do porta-aviões começou as operações a sério e logo a natureza frenética das operações de combate em porta-aviões foi sentida por todos a bordo. Os perigos de um acidente ocorrer durante este período agitado estavam na mente de todos em 1967, já que apenas no ano anterior, em 26 de outubro de 1966, o porta-aviões United States Ship Oriskany sofreu um terrível incêndio durante operações de combate quando um marinheiro acidentalmente acendeu um sinalizador de magnésio. Em pânico, ele jogou o sinalizador de volta no seu armário em vez de jogá-lo para o lado, e isso por sua vez acendeu mais dos sinalizadores. O incêndio matou 44 marinheiros e obrigou o navio a voltar aos Estados Unidos da América para reparos. A manhã de 29 de julho de 1967 começou como os 4 dias anteriores, com operações aceleradas no Convés. Era o 5º dia de uma série intensa de ataques contra o Vietnã do Norte e o segundo ocorrendo naquela manhã, quando o comandante McCain foi amarrado em seu A-4 e enquanto estava estacionado no lado de bombordo do convés de popa do porta-aviões. Ao seu lado estava o colega piloto de A-4, o comandante Fred D. White, enquanto estacionados opostamente no convés atrás da estrutura da ilha do porta-aviões estavam 7 F-4Bs e 2 aeronaves de reconhecimento, North American RA-5C Vigilante. Amarrando-se no F-4B, mais a popa, estava o piloto-comandante James E. Banger e seu oficial de armas tenente de primeira classe, Lawrence E. McKay, do Esquadrão de Caça 11. O nariz do Phantom deles estava apontado na direção dos Skyhawks de McCain e White aproximadamente às 1051 quando eles desengataram a aeronave da energia elétrica do navio para a energia a bordo. Naquele instante, um pico de energia percorreu os sistemas da aeronave, disparando um dos armamentos do Phantom, um foguete Zuni Mark 32 de 5 polegadas. O foguete correu pelo convés de voo, pegando um marinheiro infeliz pelo caminho e arrancando seu braço antes de atingir um dos Skyhawks estacionados opostos. O relatório oficial indicou que a arma atingiu o Skyhawk de White. No entanto, em sua biografia, John McCain afirmou que foi sua aeronave que foi atingida. Independentemente, o resultado foi o mesmo, pois o Zuni arrancou um dos tanques de combustível externos bulbosos do Skyhawk, carregado com combustível de aviação Jet Propellant 5, fazendo-o derramar pelo convés. O mecanismo de segurança no Zuni fez com que ele não detonasse no impacto. No entanto, seu motor de foguete incendiou o combustível, criando uma bola de fogo que rolou pelo convés e começou a consumir os Skyhawks estacionados, totalmente abastecidos e bombardeados. Preso em seu Skyhawk, McCain viu a bola de fogo rolando pelo convés, deixando uma parede de chamas atrás dela. Percebendo que sua missão naquela manhã acabou antes mesmo de começar, ele imediatamente desligou o motor Pratt Whitney JT-50 e 2 do seu A-4E e começou a se desamarrar antes de abrir a cobertura e sair do cockpit antes que o fogo pudesse consumir sua aeronave. Pisando na sonda de reabastecimento que se estendia pela fuselagem frontal e avançava alguns pés à frente do nariz. Ele caminhou por ela o mais à frente que pôde antes de saltar 10 pés para o convés em uma tentativa de escapar.
o combustível em chamas. Infelizmente, as chamas pegaram seu traje de voo quando ele pousou e ele começou furiosamente a apagá-las. Seu primeiro instinto foi fugir para a segurança enquanto as equipes de combate a incêndios do navio agiam, mas ao ver um colega piloto ferido cambaleando para longe das chamas, ele foi ajudá-lo, antes de fugirem para a ilha do porta-aviões. Outros pilotos de A4 também lutavam para escapar das chamas, antes que elas consumissem suas aeronaves. O tenente de primeira classe, Don Bainworth, também saltou de seu Skyhawk e machucou o joelho ao tentar fugir, o que o fez mancar para longe. O tenente Whip Wilson escapou de sua aeronave e informou às equipes de combate a incêndio que ela estava sendo mantida no lugar apenas pelos freios, representando um perigo real de se soltar e cair pela lateral ou em direção aos fantasmas estacionados do lado oposto. No entanto, nem todos os pilotos do Skyhawk tiveram tanta sorte. O tenente David Dolarhyde lembrou mais tarde que, depois que ele escapou do fogo, ele se virou e viu a visão horrível de um piloto preso em seu cockpit enquanto as chamas engolfavam a aeronave. Logo, alarmes soaram por todo o navio, anunciando um incêndio no convés de voo. Devido ao confinamento da vida a bordo de um porta-aviões, muitos marinheiros pensaram que era um exercício e ficaram perplexos sobre por que um estava ocorrendo durante o lançamento planejado de um ataque aéreo. Somente ao chegar no convés de voo perceberam a realidade e não podiam crer na carnificina que viam. Enquanto os bombeiros combatiam as chamas, o comandante David Bilemba, chefe de aviação do porta-aviões, ordenou que as aeronaves intactas fossem movidas para a frente, a fim de protegê-las do fogo. Enquanto espuma e água eram pulverizadas no fogo, especialistas em munições sabiam que era uma corrida contra o tempo para apagar os incêndios, antes que as bombas carregadas sob os Skyhawks em chamas detonassem devido às chamas. Pelo que sabiam, levaria aproximadamente 10 minutos para que as carcaças derretessem e as chamas atingissem o núcleo explosivo. Enquanto o chefe Gerald W. Farrier assumia o comando da equipe de controle de danos 8 e vestia sua roupa de proteção, ele observou uma bomba de 1.000 libras cair de um Skyhawk em chamas e cair diretamente em uma poça de combustível de aviação em chamas. E então eles imediatamente começaram a pulverizá-la com Purple K, um químico supressor de fogo, mas foi em vão. 1 minuto e 36 segundos após o foguete atingir a aeronave estacionada, a carcaça da bomba rachou, permitindo que o fogo alcançasse os explosivos, que logo detonaram. 35 homens, incluindo Farrier, foram mortos na explosão, enquanto outros 27 ficaram feridos, quando o convés de popa do Forrestal se tornou um inferno ardente na água. A detonação da bomba destruiu o que restava das aeronaves de White e McCain e abriu um buraco no convés, fazendo com que o fogo se infiltrasse no hangar abaixo, onde dezenas de outras aeronaves estavam estacionadas. A detonação sinalizou o início de uma série de bombas explodindo sob o calor e as chamas, com as equipes de combate a incêndios quase impotentes para impedi-las. Em 5 minutos, mais 9 bombas, a maioria das quais eram de 1.000 libras, explodiram em rápida sucessão, destruindo os Skyhawks e os Phantoms opostos. As detonações abriram mais buracos enormes no convés de voo, enquanto uma bomba matou pelo menos 50 marinheiros que dormiam em seus beliches após o turno da noite quando o alarme soou. Tendo medo de mais detonações, foram dadas ordens para que o máximo de munição que estava no convés fosse removida e jogada ao mar o mais rápido possível. Bombas, foguetes e mísseis guiados foram removidos de aeronaves e descartados no mar. Em certos casos, as bombas foram de fato roladas para fora do convés. Com tanto combustível jet propellant, Five alimentando os incêndios, levaria quase 1 hora para controlar o fogo no convés de voo e mais 30 minutos para extingui-lo. No entanto, abaixo do convés, vários incêndios menores continuaram a queimar e seria quase um dia inteiro antes que o último fosse localizado e apagado. Com o fogo apagado, a tripulação do Forrestal pôde começar a avaliar os danos. 20 aviões foram destruídos e o convés de voo tornou-se inutilizável. Ainda pior, 134 marinheiros e aviadores foram mortos e muitos mais feridos,
ou gravemente queimados, tornando-o a maior perda de vidas a bordo de um porta-aviões desde a Segunda Guerra Mundial. O navio mancou seu caminho até Subic Bay, nas Filipinas, para reparos temporários antes de voltar para casa em Norfolk, Virgínia. Apesar de retornar ao serviço no ano seguinte, o Forrestal nunca mais foi ao Vietnã. Uma comissão de investigação determinou que a razão do foguete Zuni ter disparado involuntariamente foi devido a um pino de segurança projetado para prevenir tal lançamento acidental se soltar, seja devido a ventos fortes ou durante a atividade de preparação de aeronaves para combate. Eles também identificaram 2 outras falhas elétricas no lançador do foguete e no pilar sob o Phantom que contribuíram para o incidente. Incrivelmente, mais de 1 ano e meio depois, outro foguete Zuni causou grandes danos a outro superporta-aviões dos Estados Unidos da América, desta vez o United States Ship Enterprise, movido a energia nuclear. Em 14 de janeiro de 1969, enquanto navegava ao largo do Havaí, o Enterprise estava se preparando para lançar aeronaves armadas com foguetes Zuni vivos, quando um escape de uma unidade MD, Triahuffer, uma unidade móvel de aquecimento de trator usada para aquecer motores a jato, acendeu um foguete Zuni sob a asa de um F-4 Phantom II. A explosão e o fogo resultantes acenderam mais 3 Zunis antes que uma bomba de 500 libras detonasse, uma situação que espelhava estranhamente o incêndio florestal, e junto com o incêndio de Orascani, em 1966, levantou sérias questões sobre o registro de segurança e os procedimentos da Marinha. Infelizmente para o Forrester, o incêndio de 1967 não foi a última vez que o fogo tomou conta do navio. Em 8 de abril de 1978, um incêndio começou na sala de máquinas do porta-aviões quando o vapor aparentemente acendeu o isolamento ao redor. Mas neste caso, a tripulação foi rápida em extinguir as chamas e limitar os danos. Porém, surpreendentemente, em 11 de abril, outro incêndio ocorreu, agora em uma de suas catapultas a vapor, seguido por um segundo foco em um depósito. Novamente, a tripulação respondeu profissionalmente e controlou os incêndios com danos mínimos a tempo, mas outro incêndio causou 2,5 milhões de danos em 1989. E todos esses incidentes levaram o porta-aviões a receber apelidos nada lisonjeiros de United States Ship Incêndio Florestal ou United States Ship Zippo, este último em referência à popular marca de isqueiros. Apesar dos incidentes, o Forrestal teve uma carreira de sucesso mundial, perdendo por pouco a chance de participar da Operação Tempestade, no deserto, em 1991, antes de ser desativado em 11 de setembro de 1993. Houve esforços para transformar o navio em um museu, mas isso não deu em nada, e o navio foi desmontado em 2015. Quanto ao tenente-comandante John McCain, ele se transferiu voluntariamente para o United States Ship Oriskany, em vez de voltar para casa com o Forrestal, e continuou as operações de combate. Apenas 3 meses após o incêndio, seu Skyhawk foi abatido e ele foi feito prisioneiro pelos vietnamitas do norte. Seriam 5 anos antes de ele ser libertado, e depois teve uma carreira bem-sucedida na política americana, perdendo por pouco a chance de se tornar presidente dos Estados Unidos em 2008. E aí você tem a tragédia do incêndio do United States Ship Forrestal. Deixe seu comentário abaixo com suas opiniões e reações. Curta e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.